Muito boa noite a todos. Eu sou Constância, sou docente e pesquisadora da Universidade SAF e doutora em Sistemas de Produção Agrícola Familiar pela Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho, ele nasce durante o meu doutorado e ele traz um olhar sobre a mecanização além de técnico em si. A gente se propôs a pesquisar a agricultura familiar em Moçambique, entre limites e possibilidades para a mecanização agrícola. O que instiga-nos a conduzir essa pesquisa é a predominância do trabalho manual em Moçambique. Muitas famílias trabalham em parcelas de terra reduzidas e usando maioritariamente enxada. E isso preocupa-nos porque existem estratégias políticas que já foram desenhadas com vista a incorporar a mecanização. E a mecanização como forma de elevar a produtividade, obviamente, mas também preocupa-nos o fato do país ser o que menos produz a nível da África Austral, com tantos recursos que a gente possui e com tantos agricultores praticando a agricultura familiar e com essa agricultura tida como a base do sustento de muitas famílias. Portanto, a gente analisa além dos elementos técnicos, buscou estudar fatores socioeconômicos e produtivos que vão condicionar o acesso à mecanização entre os agricultores familiares. A nossa pesquisa foi conduzida nos distritos de Boane, Manhissa e Maracuém. É uma pesquisa que foi conduzida em 2024, fez a coleta de dados por meio de entrevistas, obviamente, e para o tratamento de dados a gente teve que trabalhar com uma linguagem de programação, o R, no ambiente de trabalho RStudio. E com isso a gente, após a condução das entrevistas, organizamos os nossos dados e com base nos scripts que foram elaborados, plotamos os gráficos e com base nesses gráficos e tabelas que foram produzidas, a gente fez a análise e discutiu os nossos dados. E o que os nossos dados nos trouxeram? Primeiramente, é importante explicar que dentro das variáveis socioeconômicas que foram levantadas, estiveram a faixa etária, o gênero, o nível de renda das famílias, dos aspectos técnicos, a própria mecanização em si. E também a gente procurou entender qual é o papel de extensão rural dentro deste processo, o que os agricultores percebem em relação aos benefícios, se existe ou não esse atendimento. Esse gráfico que consegue enxergar é um gráfico referente ao distrito de Boane. É importante referenciar que as categorias que mais sobressaem são as que estruturam o eixo, e a leitura ela foi embasada nisso, e é importante que, como a apresentação é apenas de 10 minutos, não deu para trazer as tabelas, porque as tabelas também complementaram a leitura dessa nossa análise. O que podemos perceber é que temos as dimensões 1 e 2, e na dimensão 1, o que mais estrutura esse espaço social
são jovens, o não que significa estar associado ou não a alguma organização entre os agricultores familiares, o mercado correspondendo às dificuldades que eles enfrentam dentro desse mercado, e no outro eixo conseguimos perceber que os agricultores eles têm alguma renda média e recorrem às atividades comerciais, porém vinculados a alguma associação. Portanto, percebemos aqui uma estratégia pluriativa que refere-se a formas de complementar a renda fora da agricultura. Portanto, os agricultores sobrevivem não com base na agricultura nesta região, mas sim, eles buscam em outras atividades a forma de complementar a sua renda. E noutra dimensão, desculpe, percebe-se ainda a predominância desses jovens não vinculados a nenhuma associação, escolarizados, que recorrem às atividades comerciais, e na outra faixa percebemos que prevalecem as dificuldades de acessar o mercado. Há que referenciar que a Organização dos Agricultores estratifica esse espaço social, porque eles, em algum momento, vinculam-se a alguma associação e conseguem obter alguma renda média. Em relação ao distrito de Maracuene, conseguimos perceber que existem, de um lado, jovens escolarizados, com renda média, obviamente, e, por outro lado, enfrentam dificuldades de acessar o mercado, porém, jovens e, de alguma forma, vinculados a alguma associação. E eles enfrentam dificuldades no preparo de solo, porque buscou-se entender quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam, e o que pode-se perceber desse espaço social é que a pluratividade ela não age como uma forma de complementar a renda, mas sim como uma estratégia que eles têm para poder se precaver da vulnerabilidade que aquele espaço social apresenta. E a comercialização, se formos a ver nessa região, ela aparece como uma estratégia para que esses agricultores consigam acessar a mecanização por meio de elevação da renda em outras atividades que não sejam no meio agrícola. Em relação ao distrito de Manhissa, percebe-se, por um lado, jovens assalariados, são reformados, na sua maioria, que enfrentam dificuldades de preparo do solo, e, por outro lado, percebe-se que existe uma renda média e o comércio também prevalece nessa região. E, por outro lado, o nenhum, que significa que eles, na maioria das vezes, não têm nenhuma forma de diminuir a vulnerabilidade naquela região. E, por outro lado, percebe-se jovens que enfrentam também dificuldades de acessar o mercado. Nessas três regiões, embora com realidades diferentes, percebe-se a estratégia pluriativa, e ela assume diferentes formas em cada região estudada. Nessa região, no distrito de Manhissa, existe uma agroindústria que os agricultores eles recorrem, e a pluriatividade ela assume uma estratégia de reprodução social dentro daquelas famílias. E a racionalidade própria, o modo de vida do agricultor familiar. Ele tem, além da agricultura, outras atividades fora. E, fazendo uma comparação par a par em cada região, percebe-se uma divergência, porém, alguns elementos em comum. Podemos entender que o distrito de Boane está um pouco organizada em termos de associação dos agricultores, o que não acontece nos distritos de Manhissa e Maracuene. Manhissa, nós percebemos que sobressai as atividades fora da agricultura,
E em Maracuene sobressai as dificuldades do preparo do solo e principalmente entre mulheres. Portanto, existe a questão do gênero patente aí, existe a questão de organização em associações patente no distrito de Boane, existem a predominância de estratégias explorativas no distrito de Manhissa. Quanto às características produtivas, o que pode-se perceber do distrito de Boane é que, por um lado, nota-se a predominância do uso de enxada pela categoria humana ali, que é a fonte de potência utilizada, e também nota-se que não existem visitas de extensão e eles não percebem alguns benefícios, o que de alguma forma está associada a essa penosidade do trabalho. E por outro lado, consegue-se perceber que os que notam os benefícios, eles têm acesso a algum trator e também eles estão associados assim, não só ao tamanho de terra, mas também ao tipo de solo. Para o distrito de Maracuene. Vou pedir à Constância que passe para a sua conclusão. Já passam 11 minutos do seu tempo. Só para terminar, o distrito de Maracuene, nós percebemos que é uma região muito vulnerável, sem a presença do trator, lá estratifica o meio, mas essa foi a região que menos mecaniza os seus campos agrícolas. E o distrito de Manhissa percebe-se que existe uma mecanização, mas que de forma muito individual. E fazendo uma comparação par a par nas três regiões, percebeu-se que o distrito de Boane é aqui, por conta da organização que eles têm, eles conseguem algum trator, mas Manhissa e Maracuene mostraram-se os distritos mais vulneráveis. Concluiu-se que deve-se considerar, obviamente, os aspectos socioeconômicos, os aspectos produtivos, os aspectos técnicos no processo de mecanização. O trator em si não nos vai fornecer elevadas colheitas. Portanto, a gente tem que parar de pensar, de associar a mecanização agrícola apenas à existência do trator. Vamos considerar os aspectos socioeconômicos. E muito obrigada. Muito obrigada, Constância, e agradeço por ter finalizado. Vamos passar à apresentação seguinte e chamamos agora o Inocêncio. Está online. O Inocêncio está online. Sim, estão online. Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim, estamos a ouvir bem. Conseguem me ouvir? Sim. Obrigado. Inocêncio Matias, falo a partir de Angola, Luanda. Vamos tentar ser breve aqui, abrir a minha apresentação. Tem aqui tantas coisas abertas no computador. Permitam-me só. Partilhar. Inocêncio? Está a partilhar. Sim, estou a tentar partilhar. Preciso é o documento. Deixa eu ver aqui. Não sei o que é que se passa, não consigo partilhar. Acho que vou fazê-la mesmo assim, não sei se posso. Quer tentar daqui a bocadinho e passamos para o seguinte e daqui a bocadinho voltamos a si? Pode ser sim, vou tentar partilhar a partir daqui. Obrigado pela compreensão. Nada, até já. Ok. Diandra. Assim sendo, Diandra, quer apresentar?
Gênesis, vem aqui dar um suporte, por favor. Deve ser esse aqui. Consegue me ouvir? Óbvio. Boa tarde. Eu sou o engenheiro Leandro Tito Majate e também investigador na área de cibersegurança. Como podem ver, sou membro efetivo da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Sou mestre em Engenharia Informática e licenciado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Basicamente, hoje eu trago aqui o tema de inovação digital na conscientização e cibersegurança, porque eu sou um dos investigadores que acredito que de nada vale ter um melhor sistema numa determinada empresa ou instituição se as pessoas não têm conscientização sobre os riscos. Eu acredito que as pessoas são a primeira linha de defesa. Portanto, de onde é que veio esse meu tema? Basicamente, nós temos várias notícias, desde o INITIC, onde temos o engenheiro Eugênio Jeremias, que ele diz que em Moçambique nós sofremos 1,5 milhões de ataques cibernéticos. A maior parte de nós podemos estar a pensar que provavelmente isso seja anualmente, mas não, isso é por mês, isso é muito crítico. E também temos o Mário Lavado, que praticamente é um especialista de segurança da informação e cibersegurança, e ele diz que a maior parte dos setores estão a sofrer ataques cibernéticos. Também temos alguns alertas do Banco de Moçambique, que eles mencionam que nós temos que ter cuidado com o phishing. Também tivemos os agentes das Nações Unidas a dizerem que em África estamos a sofrer muitos ataques, especialmente de phishing, especialmente aqui em Moçambique. E até a Interpol também fez um relatório e disse que África, os ataques cibernéticos estão a crescer. Portanto, qual foi o problema que foi identificado? Aqui identificamos que a maior parte desses ataques era através do phishing. E estão a efetuar os phishings por quê? Os atacantes estão a efetuar o phishing porque eles querem conseguir adquirir dados pessoais e financeiros. E para fazerem isso, normalmente, eles acabam por explorar o comportamento dos utilizadores e a confiança dos utilizadores. Então, qual foi a solução? A solução proposta foi criar um simulador de phishing que praticamente ia efetuar esse ataque em tempo real. Da mesma forma que um exército, antes de ir para a tropa, eles normalmente simulam, verificando o que eles vão fazer antes de entrar na guerra. Acredito também que os utilizadores, as pessoas, têm que treinar em tempo real, assim para saberem como se comportar caso eles aconteçam um determinado ataque sobre eles. Então, o que é que eu fiz? Eu praticamente desenvolvi um sistema que tem essa arquitetura, que praticamente seria baseado a cloud, assim para garantir a redundância que o sistema ia estar sempre a funcionar. Onde dentro da cloud nós íamos ter a Amazon EC2, que é como se fosse uma espécie de uma máquina virtual, mas que funciona na cloud, e dentro da cloud teríamos o GoPhishing, um sistema que ia clonear a página web, o Apache Linux Go, e também íamos estar a utilizar o Route 53, que ia servir para comprarmos nosso domínio. E íamos ter o nosso Mailgun, praticamente o nosso AWS, praticamente ia enviar e-mail para um determinado grupo-alvo. E para esse e-mail chegar, ia ser necessário o auxílio do Mailgun. E o Mailgun é que ia garantir que os e-mails chegassem até os utilizadores, ou as nossas vítimas, ou o nosso público-alvo. E o e-mail chegando ao público-alvo, praticamente ia verificar a interação do utilizador. Se o utilizador abrisse, clicasse e enviar uma notificação para o nosso servidor, e depois o nosso servidor ia enviar uma página clonada que ia aparecer exatamente como a página real, que provavelmente ele podia estar a esperar, e se o utilizador submetesse os dados, seriam submetidos e seriam armazenados no nosso servidor.
Então, aqui temos a dashboard. Nessa dashboard nós podemos verificar o que nós podemos estar a verificar se estivéssemos no sistema. Tendo em conta que foi enviado para um determinado público-alvo, aqui nós podemos estar a monitorizar quantos e-mails foram enviados, depois, se os utilizadores abriram esse e-mail, e depois disso, se eles clicaram nesse e-mail, se eles clicaram no determinado link, e dentro desse link eles iam clicar, eles direcionar para uma página web clonada, e íamos analisar se eles submeteram alguma informação. Basicamente, nesse dashboard, nós íamos estar a verificar quantas pessoas é que abriu o e-mail, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas submeteram informações, assim para, no final, nós temos o relatório para saber como vai ser o plano de ação para ajudar a combater esses tipos de ataques. Então, além disso, essa plataforma fazia uma coisa peculiar, que basicamente permitia a análise de cada utilizador. Cada utilizador que recebia o e-mail, basicamente eu podia verificar a hora que ele recebeu o e-mail, se ele abriu o e-mail e se ele clicou no link. Depois de ele ao clicar no link, eu podia verificar qual é o sistema operativo e qual é o browser que ele está a utilizar. Vocês podem perguntar, por que nós precisamos saber qual é o sistema operativo do browser? De acordo com certas bibliografias, disse que tem certos sistemas operativos que são vulneráveis e também tem certos browsers que são vulneráveis. Então, convém nós somente estamos a utilizar os 3 mais conhecidos, que são o Chrome, Firefox e o Internet Explorer. Mas também tem certas empresas que também eles têm suas políticas e dizem que eles só podem utilizar um tipo de browser. Por exemplo, pode ser somente o Internet Explorer ou só Mozilla. E quem utiliza outro browser além desse, praticamente está a entrar fora do compliance, ok? Então, aqui no meu trabalho, o que foi feito? Praticamente foram feitos alguns questionários aplicados aos participantes, ok? Fizemos alguns questionários para medirmos a sua percepção contra cibercrimes e também fizemos outro questionário para percebermos se eles têm um conhecimento. Porque uma coisa é a percepção, outra coisa é se a pessoa tem um conhecimento, ok? E também foi feita alguma análise da percepção sobre o phishing. E também aqui, essa experiência foi feita com 2 grupos. Uns que eram da área de tecnologia e outros que não eram da área de tecnologia. Então, quais foram os resultados que nós observamos? Observamos que os vulnerabilidades comportamentais foram identificados, que praticamente alguns dos participantes, mesmo sendo da área de TI, praticamente acabaram por cair nesses ataques de phishing e caíram nesse ataque de phishing porque estavam sentindo uma determinada pressão. Então eles só decidiram clicar no link antes de validar. Mesmo eles já têm conhecimento de phishing, que eles sempre têm que verificar com o devido pormenor, eles praticamente só clicaram e submeteram a informação, pensaram que o site era fidedigno. E também foi verificado que eles praticamente interagiram muito com os links e praticamente a maior parte da informação foi submetida. Então, aqui também nós verificamos que não basta somente ter conhecimento técnico, porque se tens conhecimento técnico e depois não estás bem preparado, existem altas possibilidades de que podes acabar por cair no phishing. Então, quais foram as conclusões que foi retirado desse trabalho? Basicamente, desse trabalho foi retirado as seguintes conclusões, que tem certos utilizadores que pensam que só porque o sistema tem HTTPS, significa que o sistema está seguro. E nem sempre porque aparece o sistema HTTPS, significa que o site está seguro. E também foi verificado que os da área de TI, visto que eles têm mais formação, eles normalmente têm a tendência de serem autoconfiantes e às vezes acabam por não validar com escolaridade. Então, praticamente o nível de clicagem com os do TI, os que não eram TI, praticamente foi quase próximo, foi quase a mesma, ok? E, por final, simulações de phishing em ambientes controlados são eficazes para melhorar a conscientização em cibersegurança. É assim,
Praticamente coisa do nosso sistema, sempre a treinar os funcionários, os trabalhadores, as pessoas. Praticamente vamos colocar a pessoa sempre em alerta. E ele vai estar sempre a controlar os e-mails e vai evitar que ele sofra esse ataque de phishing, porque o ataque de phishing praticamente pode causar danos reputacionais, ou se for uma pessoa individual, ele pode perder seus recursos, e nós não queremos nada disso. Então, acabo a minha apresentação e é tudo. Muito obrigada, Leandro, por ter cumprido, nem chegou a 10, ficou a faltar 1 minuto, então agradeço por isso. Vamos passar agora, eu não sei se chamamos novamente para ver se já consegue apresentar o Inocêncio. Então, o Inocêncio, consegue ouvir-me? Nós conseguimos ver a sua tela, só não conseguimos ouvi-lo. Inocêncio, consegue ouvir-nos? Bom, enquanto se cria condições, vamos passar para a apresentação seguinte, depois voltamos ao Inocêncio. Passo agora, então, a palavra ao Quisito. Boa noite a todos. Devido ao fator tempo, eu estava mesmo à espera às 16 horas e 15 minutos e neste momento encontro-me a viajar saindo do distrito de Gondola para a cidade de Chimoio. Não sei se posso apresentar daqui a 30 minutos. Assim que eu for a chegar, irei me apresentar. Tá certo. Vamos passar a outro apresentador enquanto se organiza. Passo agora a palavra ao Yasser Issa. Obrigado. Vou pedir ao Inocêncio para aguardar, porque nós não conseguimos ouvi-lo, enquanto passamos para... Conseguem me ouvir agora? Alô? Inocêncio? Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Tem 10 minutos. Não sei se e pode é a minha tela começar. empatilhada, não é? Está. Conseguimos ver, quer dizer, ver a sua tela e ouvi-lo. Então, pode usar dos seus 10 minutos, por favor. Ok. Obrigado. Pronto, obrigado primeiro por essa oportunidade, né? Por terem me deixado fazer aqui a minha apresentação. O estudo foi feito na localidade da Jamba Mineira, isto em Angola, província da Huila, e aqui nós começamos com uma abordagem muito simples, uma comunidade de onde o conhecimento não está nos livros, mas está nas palavras dos mais velhos, nos rituais e também nas danças, e na ligação profunda com a natureza. Então, contextualizando, a África é um continente rico em patrimônio na diversidade cultural, e essa identidade é profundamente enraizada nas suas tradições. A África, então, possui um patrimônio cultural, material e imaterial muito forte, como crenças, saberes e modo de vida transmitido de geração para geração. O que é então saberes ancestrais? Os saberes ancestrais têm muito a ver com a forma que as pessoas, que os nossos mais velhos transmitem os conhecimentos para os nossos mais jovens. Isso tem a ver com tradição, tem a ver com a realidade, tem a ver com costume, tem a ver com cultura local e com conhecimento. Isso tudo vai gerar de geração para geração. E depois aqui surge, então, os fundamentos do turismo sustentável. Quais são os fundamentos? É fundamentado em 4 princípios básicos: o equilíbrio, a preservação, a inclusão e a responsabilidade. Quando falamos em equilíbrio, estamos a falar entre a economia, o meio ambiente e a comunidade.
Quando falamos em preservação, estamos a falar em preservação do patrimônio cultural e preservação do patrimônio natural. Quando falamos em inclusão no turismo, estamos a falar que é a inclusão das pessoas que vivem na localidade e na prática da atividade turística. Quando falamos sobre responsabilidade, estamos a falar sobre a responsabilidade dos atores na gestão da própria prática da atividade turística. Então, o turismo cultural envolve um intercâmbio entre os visitantes e os moradores. E este intercâmbio vai propiciar a valorização cultural e vai aumentar as experiências autênticas da atividade turística que vai sugerir a atratividade. Jamba Mineira é uma localidade, como já falei no princípio, situada na província da Huila, isto Angola. É uma província mineira, né? Lá temos ouro e temos ferro, é muito explorado, mas em contrapartida a isso, também é uma província ou uma localidade que tem também então esses saberes que é passado de geração em geração, que pode ser aproveitado para a atração de turistas, porque nós em turismo falamos que turismo tem a ver com memórias. Os turistas, quando vão para um local, para um sítio, eles vão em função das memórias, querem saber coisas diferentes. Então, a Jamba Mineira, a forma de ser estado do povo, pode ser considerado como elemento atrativo. E nós, ao longo da nossa pesquisa de campo, podemos, na conversa com os SOVAs, com os regedores das localidades, conseguimos identificar vários saberes que são passados nos jovens, de geração em geração. E aqui nós tipificamos alguns para essa breve apresentação, que são o ritual das chuvas, rituais de iniciação masculina e feminina, rituais de dança que temos, por exemplo, Andoa, que é uma dança que os rapazes e as meninas fazem quando estão, por exemplo, a fazer o seu casamento tradicional. E depois aqui nós fizemos uma pergunta: por que o turismo deve ser sustentável na Jamba Mineira? Por motivos 3, 4 ou um motivo muito simples. Por exemplo, se nós olharmos para a Agenda da África 2063, nós vimos que o turismo deve promover a educação tradicional, que tem faltado muito em África. Vimos que nós estamos sendo muito aculturados. E essas... Sim? Inocêncio, está a passar os seus PowerPoints ou não? Está a passar os PowerPoints? Eu estou a passar... É que aqui nós Eu temos estou a passar numa... É que nós aqui só estamos a ver o primeiro mesmo, o título do trabalho. E, portanto, veja lá o que se passa, se faz favor. Que ia nos ajudar a perceber melhor. Ok. Eu não consigo passar para lá. Eles não conseguem ver os PowerPoints. Não, também não. Isso tem que ser aqui, partilhar com eles. Esse aqui. Exatamente. Fica inteiro. Yeah. Partilhar, não? Também não. Agora como é que eu passo? Conseguem ver? Sim, agora estamos no... Conseguem ver? Estamos no slide número 6? Certo. Você agora Está no número 6, não é? Passou para PDF, não é? Portanto, é isso mesmo. Sim. Agora estamos Qual mais fácil? Exatamente. Pronto. Ok, por favor, então vamos voltar. Então, quando falamos em contexto, a África é um continente, né, Pode que avançar tem as a partir suas do 6. riquezas. Ok. Ok. Deixa-me lá voltar. Ok. Aqui nós temos algum exemplo de por que o turismo deve ser cultural. E isso tudo está alinhado com aquilo que são os objetivos, né, da Agenda 63. Por exemplo, a questão da sustentabilidade ambiental e da resiliência climática. A província da Huila, nessa localidade, por exemplo, a economia ou a base da economia é a agricultura. E esses povos fazem a sua agricultura na base do domínio da chuva. Então, nós estamos a ver ali que as pessoas não têm um conhecimento científico, mas em função das práticas, dos saberes passados de geração em geração, eles conseguem fazer a sua base de agricultura. Por exemplo, a questão da iniciação masculina e feminina é uma educação tradicional. E isso vai diretamente de acordo com os objetivos número 4 e número 5, daquilo que é a Agenda 66 da África, que tem a ver com a educação de qualidade e competência. Educação que nós não encontramos nos livros, que nós não encontramos nas escolas formais, que nós encontramos no Jango,
nos saberes dos mais velhos. Isso tudo vai priorizar o quê? Vai priorizar a promoção da identidade cultural e vai priorizar também a educação comunitária. Essas zonas são zonas em que as pessoas são muito solidárias umas com as outras. Então, estamos a ver aqui que, se nós atendermos ao turismo cultural sustentável, vamos fazer com que essas localidades africanas que não têm ainda a aculturação, que não têm o poder do mundo globalizado, ainda tendem a conservar aqueles ensinamentos africanos. E isso, para o turismo, é bem-vindo, porque nós, os turistas que vão visitar um local, eles vão pela sua atração. E o saber ancestral pode ser uma experiência cultural que depois vai transportar para a experiência turística, e isso vai gerar benefício para a comunidade. Em nota de conclusão, vou mesmo ler: o turismo fortalecido, baseado nos saberes ancestrais na Jamba Mineira, é uma via para impulsionar o desenvolvimento sustentável da comunidade local, preservando simultaneamente o patrimônio das futuras gerações e para o alcance dos objetivos da Agenda 66, da Agenda 2666 de África. Termino com esta nota do Banco Africano de Desenvolvimento. E eles dizem o seguinte: os estrategas de jogo de guerra podem planear e viver com os danos colaterais, mas nós, os atores do desenvolvimento sustentável, não podemos e nem devemos. São essas notas que eu queria apresentar com vocês. Obrigado pela atenção dispensada. Bom, vamos passar agora ao Yasser Issa, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Yasser Issa. Eu venho da Universidade Politécnica e eu vou falar sobre teste de penetração em sistemas empresariais. A razão da escolha deste tema foi de aumentar a consciencialização do que é possível se obter de um resultado de testes de penetração em sistemas empresariais. O efeito disso está literalmente ligado às nossas vidas, ao nosso dia a dia, por isso eu quis trazer aqui e é o que vamos falar hoje. Primeiro vou começar com uma questão. Alguma vez algum de vocês já foi acedido o seu e-mail por uma outra pessoa ou recebeu um e-mail suspeito a pedir alguns dados pessoais, ou ainda entrou no site ou app e pediu dados sem explicar o porquê? Alguém poderia levantar a mão? Bom, muito obrigado. Isso mostra a importância deste tema e o que vocês viveram não é algo estranho, mas é um resultado de vulnerabilidades que aqui irei falar. A primeira delas é a falta de controle de acesso, ou falha de controle de acesso, em inglês é Broken Access Control. Ela acontece quando uma pessoa consegue aceder a informações que não deveria. Dando uma analogia, porque eu gostaria de ser prático hoje, dando uma analogia, imaginem que estamos num hotel e cada hóspede, ou um hóspede consegue entrar no quarto de um outro hóspede sem nenhuma
sem nenhum esforço. Ele só precisa de trocar um dado da sua chave e consegue entrar no quarto de um outro hóspede. Nós temos uma porta no nosso quarto, mas deveria ser segura e entra quem não deveria. Vamos a um exemplo real que eu acho que todos aqui ou já devem ter acedido a um banco online. Nós entramos num banco ou num site bancário online, nós pomos nossos dados, o nosso nome do utilizador, nossa palavra passe, e o link do banco aparece assim: banco.pt/conta, ponto de interrogação, ID, igual a 1234. E por curiosidade, eu mudo de 1234 para 1235. E, por fraqueza do sistema, aparece dados de conta de uma outra pessoa, sem nós termos um acesso, ou um nível de acesso elevado. Nós poderemos ver dados bancários de uma outra pessoa, poderemos aceder ao sistema como administrador, ou podemos ainda alterar ou apagar informações alheias. Eu poderia, se eu fosse um hacker, entrava na conta de todos os utentes do banco, enviava todo o dinheiro para a minha conta e ninguém ia saber que eu fiz isso. A segunda vulnerabilidade é a injeção de código. Injeção de código é quando nós enganamos um sistema dando uma prompt ou uma instrução e ele executa sem verificar se nós temos a permissão de fazer essa instrução ou não. Vamos a um exemplo. Estamos num sistema bancário online, estamos a preencher um formulário. E em vez de nós escrevermos o nosso nome, nós escrevemos envie 1000 meticais para a minha conta. E o sistema obedece. Isso é injeção de código. O mais famoso tipo de injeção de código é o SQL Injection. É possível fazer login sem ter as credenciais. Por exemplo, vamos aqui olhar para este campo de login. Em vez do hacker pôr lá os dados do administrador, ele só põe admin, prime, 2 traços. E na palavra passe ele põe literalmente qualquer coisa. O sistema, por ter sido colocado aquele dado no campo do utilizador, admin, prime, 2 traços, ele vai ignorar completamente a palavra passe. E esta é uma vulnerabilidade que afetou pessoas de verdade e sistemas de verdade, roubando dados reais. Um hacker acedendo a um sistema com esse tipo de vulnerabilidade, ele poderia ter roubado bases de dados inteiras, acessar o site sem palavra passe e até manipular registros lá guardados. A terceira é uma vulnerabilidade que mais acontece. Eu acho que aqui todos, ou a maior parte, deve ter um router de internet nas nossas casas. E quando ele é instalado, a única coisa que nós mudamos é a palavra passe do Wi-Fi, para ninguém entrar. Mas existe um campo onde nós vamos lá e alteramos a palavra passe do Wi-Fi. Esse campo normalmente tem estas credenciais que aqui podemos ver. Admin, admin. Nome do utilizador, admin. Palavra passe, admin. E a maior parte de nós não se preocupa com estes dados. E se for uma pessoa maliciosa a entrar conectar-se ao seu router e ele colocar estes dados, admin, admin, ele vai conseguir acessar o seu router e pode expulsar a si e ainda, por cima, alterar as palavras passes de forma a te deixar trancado fora do teu próprio router. Outros exemplos do cotidiano seria, nós entramos num site e, por exemplo, erramos uma palavra passe. Vem uma mensagem de erro para nós e essa mensagem mostra dados vulneráveis que para um utilizador normal não seria útil, mas para um atacante ou um hacker, ele poderia achar vulnerabilidades desse sistema. Temos também empresas que põem o painel de admin do seu site público. Basta ter um link, qualquer pessoa do mundo consegue aceder a esse painel público. Temos ainda uma nuvem mal configurada. Por exemplo, nós guardamos os dados na Google Drive. Colocamos a Google Drive como acesso público, enviamos um link, vamos dizer, para um conhecido. Esse conhecido
é roubado o celular, enviam o link para outras pessoas e o ficheiro já é acedido por qualquer lado do mundo. A última vulnerabilidade que quis aqui trazer é a falha criptográfica ou cryptographic failures. O termo parece um pouco complicado, mas o conceito é bem simples. Acontece quando uma informação sensível é guardada ou é transmitida sem a devida proteção. Imaginemos, nós temos laptops, em vez de nós guardarmos a palavra passe nas nossas cabeças, nós escrevemos num post-it e colamos aqui no ecrã. Qualquer pessoa que tenha intenção maliciosa pode chegar aqui, ler sua palavra passe, fazer login e usar o seu laptop, acessar a dados que não deveria. Isso é uma falha criptográfica. E ela poderia ser protegida com um simples código, que é cifrar ou fazer hash. Vou dar um exemplo aqui a seguir. Temos do lado esquerdo uma base de dados, onde as palavras-passe dos seus utilizadores são guardadas assim como são escritas. Maria 123, João 1990, assim em diante. Se essa base de dados vazar ou for roubada, o ladrão ou o hacker vai ter acesso a todo o sistema ou a todos os usuários do sistema, causando perda total. Todos os dados vazaram. Já, se fosse feito o hash ou a cifra, os dados não seriam, ou as palavras-passe não seriam possíveis de ser lidas. Ele teria as palavras-passe ou a base de dados completa, mas não poderia fazer nada com esses mesmos dados. Em resumo, eu aqui trouxe 4 vulnerabilidades, que são o Broken Access Control. Pessoas conseguem aceder sem ter a devida permissão. Temos o Injection, que seria escrever uma instrução num código e enviar para o sistema responder. Temos o Security Misconfiguration, que seria, existe lá a segurança? Existe, mas por não ter sido alterada, qualquer um também pode aceder. E temos, por fim, as Cryptographic Failures, que seria, nós não guardamos as nossas palavras-passe de um jeito seguro. O que poderíamos fazer como forma de evitar perdas ou danos na internet ou com o uso da tecnologia? Poderíamos usar palavras-passe fortes e únicas, palavras-passe compridas, complexas, juntar números e letras, e para cada serviço que nós usamos, Facebook, Instagram, TikTok, nós temos uma palavra-passe única, para em caso de sermos roubados ou invadidos online, só percamos uma conta, neste caso. Devemos também desconfiar de links suspeitos, não clicar em todo o link que nos é enviado. Autenticação de 2 fatores assemelha-se a ter uma porta com 2 fechaduras. Se nós abrimos uma sem abrir outra, a porta não abre. E também verificar se os nossos links começam deste jeito, com HTTPS. Este S vem de Security, que torna os links um pouco mais seguros, mas como disse o engenheiro Leandro há pouco tempo, não é tudo. Termino dizendo que a cibersegurança não é só para técnicos e engenheiros de informática, mas sim para todos nós, pois todos nós temos dados, usamos tecnologia e somos possíveis alvos online. Termino também fazendo uma pergunta e dando um conselho. Primeiro, o conselho: o conteúdo que aqui apresentei foi transmitido com fins educacionais e de aprendizagem em cibersegurança. Não deve ser replicado em ambientes reais sem uma autorização clara. E a pergunta: se pudessem mudar alguma coisa na vossa segurança online hoje, o que seria? Muito obrigado. Obrigada, Yasser. Vamos voltar ao quesito. Januário. Quesito. Consegue ouvir-me? Vou voltar a chamar o Adão Sebastião.
Bom, uma vez que não conseguimos entrar em contato nem com o Quisito, nem o Adão Sebastião, o Ivano Castelo. Também não, então vamos passar a 3 perguntas. Se existirem questões, por favor. Este colega aqui à frente. Tivemos 5 oradores, então peço que indiquem se for uma pergunta direcionada para quem é, por favor. Está ligado? Está ligado? Sim, está ligado. Primeiro gostaria de dar os meus parabéns à apresentação da professora doutora Constância Mexiço. Trouxe aqui um tema muito importante. Eu digo importante porque eu sou estudante do direito e tenho uma cadeira de direito agrário. Como sabeis, no nosso ordenamento jurídico, neste caso a Constituição, a agricultura é a base do desenvolvimento. E também é do nosso conhecimento que não podemos praticar a agricultura sem a terra. E o tema apresentado tem a ver com a agricultura familiar. Nós constatamos que existe um problema muito grande no nosso país, que é a questão de terra segura para as comunidades. E com relação a isso, isto tem a ver com até situações que acompanhamos vezes sem contas, que é a questão de reassentamento. Quando, por exemplo, se descobre um recurso numa determinada comunidade, a tendência é, por exemplo, reassentar aquela comunidade. Como é que fica a questão de desenvolvimento de agricultura local? Esta é uma questão desafiante com relação à lei da terra que nós temos em Moçambique. A outra questão que eu acho que a professora Constância Mexiço devia ter feito referência é a questão das políticas agrárias. Nós temos uma questão, nós temos interrupções das políticas agrárias em Moçambique. Qualquer governo que entra não se interessa em saber como é que o outro ou anterior governo desenhou a questão agrária. Nós tivemos aqui em Moçambique a questão de Pro-Savana, Pro-Agri, Sustenta. E dentro desses programas de agricultura estava lá a questão de desenvolvimento de agricultura familiar. Então, qual seria mesmo a questão? É mesmo um desafio que eu acho que a professora devia ter em conta essa questão, porque depois vamos falar da questão da agricultura familiar, enquanto temos a questão da segurança da terra em Moçambique. De um momento para o outro, as comunidades são reassentadas. Obrigado. Okay. Vamos deixar que todos coloquem as questões e depois passaremos as respostas. Só vou pedir para serem mais diretos e precisos, se for possível, por favor. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de parabenizar os painelistas e também tenho aqui algumas questões, umas 2 questões. Para o colega que falou sobre segurança cibernética,
apresentou um sistema, né, que iria facilitar na segurança, talvez, ou a tomada de medidas para não invasão, né? Caso a empresa tenha tenha um firewall com web protection, será que não iria mitigar esse tipo de ataques? Esses tipos de e-mails? Falou sobre phishing, email phishing, né? Existem vários tipos de phishing, mais de 12. Acabou falando de email phishing, talvez porque é o mais comum. Então, caso haja isso, será que não iria mitigar o firewall protection? Outra questão seria se o usuário tem permissões limitadas. Nesse caso, estamos a falar, não tem credenciais ou não tenha permissões administrativas, né? Como é que seria? Quer dizer, o usuário teria permissões limitadas neste caso. E o computador só está programado para executar, talvez, aplicações devidamente assinaladas naquele, quer dizer, para aquele tipo de user, né? Como é que seria? Qual seria o risco nesse caso, se as permissões fossem limitadas? E quanto ao colega, o outro painelista que falou sobre algumas medidas, gostaria de parabenizar também, e também gostaria somente de acrescentar que é sempre bom deixarmos os nossos aplicativos, as nossas, tudo atualizado, né? Tanto nos celulares, assim como nos computadores, porque tornamos o nosso dispositivo vulnerável por falta de atualizações. E muitas das vezes isso incorre esses riscos por falta de atualizações. Muito obrigada. Bom, peço desculpa, mas não resisto a pôr telegraficamente uma nota e agradecimento, uma curiosidade e 3 perguntas. A nota de agradecimento é só para dizer que achei muito interessante e importante as comunicações que foram feitas aqui, as duas, do engenheiro Leandro e do IACER, sobre as questões dos riscos, da insegurança, etc. Não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas agradecer o terem trazido, porque essas questões têm que vir aos nossos encontros e seminários para estarmos mais informados e mais atualizados sobre os riscos que isso implica. Esta era a primeira nota. A curiosidade é para a Inocência, para saber qual é a sua formação. Já me responde. E 3 perguntas. Uma pergunta para o Altino, que é, tratou da contribuição do setor agropecuário para o crescimento económico em Angola. Bem sei que optou por um modelo econométrico e, portanto, teve que ficar confinado à questão do crescimento económico e não à questão do desenvolvimento. Mas eu pergunto-me se em algum momento foi tentado introduzir no setor agropecuário as questões também do setor agropecuário familiar, uma vez que tem um papel importante nesta área. É a pergunta. A segunda pergunta é para a Inocência, depois de saber qual é a formação dela, e para dizer se encontrou nestes estudos de caso, bem sei que é a agricultura familiar, mas se encontrou alguma tendência para agrupamentos coletivos entre famílias que possam derivar para lógicas de cooperativas ou de outro tipo de organizações de economia social e solidária. Se encontrou alguma tendência para isso entre vizinhos, entre família, alguns processos que sejam mais coletivos. E finalmente a última pergunta é para esta última intervenção. Portanto, não, a última não, que ele não fez. Para o Inocêncio. Perguntar se na experiência da Jamba Mineira, eu andei pela Willa, portanto conheço mais ou menos, se houve encontrou alguma lógica que ligue este turismo cultural a dinâmicas de desenvolvimento local. Era só isto. Obrigado.
Muito obrigada. Vou passar a palavra à Constância. Vamos começar consigo e depois passamos ao Leandro, ao Yasser. Temos uma pergunta para o Altino e também para o Inocêncio. Por favor. Muito obrigada. A questão era para mim, né? Eu chamei-lhe Inocência, peço desculpa. Ah, tá bem. Eu considero as questões aqui trazidas assim bem polêmicas. Bem polêmicas porque durante esse trabalho essas questões foram muito bem levantadas. A pesquisa sobre os agricultores familiares que foi conduzida aqui, ao mesmo tempo, me forneceu assim uma visão comparativa com a realidade brasileira, porque eu estava no Brasil a fazer o doutorado e vim para cá justamente para a condução do trabalho em campo. E essa questão de terra foi muito bem levantada. Em Moçambique, a terra, ela, por lei, não pode ser vendida. Ela pode ser concedida mediante o DOAT, o direito de uso e aproveitamento de terra. E isso realmente coloca os agricultores, coloca as comunidades rurais mais vulneráveis ainda. Não só em questão da própria sustentabilidade na agricultura, porque se a gente fala de reassentamento, a gente pensa que apenas a gente rompe com a família de um local para o outro. São estruturas sociais que são rompidas, são as conexões, é o modo de vida. São várias outras questões sociais que muitas das vezes não são consideradas. No Brasil, a terra ela pode ser comprada, pode ser propriedade própria do agricultor. E isso, de alguma forma, ela dá essa segurança a este agricultor. Ontem eu participei de uma entrevista e fui feita uma questão similar a esta. Os agricultores em Moçambique deviam ser assegurados. Deviam ser assegurados não só nessa questão de terra. Nós estamos já a atravessar momentos críticos quanto aos eventos climáticos, e nós vimos há pouco tempo, estamos a acompanhar o que vem acontecendo. Estratégias políticas, já indo para a segunda questão, elas são desenhadas, obviamente. Algumas delas, elas tentam ser operacionalizadas, mas elas rompem-se no caminho. E na minha tese eu critico muito a questão dos programas que foram conduzidos, em teoria, para a agricultura familiar, principalmente o programa Sustenta, que de todos os programas que foram construídos assim em Moçambique, o Sustenta acaba sendo o único assim que, em tese, estaria voltado à agricultura familiar. Essa crítica eu me embaso na construção, nas ideias do Mosca, são palavras emprestadas, não são minhas, e eu li muito Mosca para poder entender o que realmente estava a acontecer com a nossa agricultura em Moçambique, porque mesmo essa questão de mecanização, Moçambique tem várias cooperações com o Brasil, com o Japão, com a China, e por meio delas vem importando vários tratores. Gente, a gente está a importar política. Como é que vamos pensar que um trator que funciona no Brasil vai funcionar em Moçambique sem ser adaptado à realidade local?
sem ser estudado essas questões sociais inerentes aos agricultores familiares. É verdade que a gente deve se servir de experiências próprias. Eu consegui enxergar essas questões porque saí para fora, que eu não enxergava, para ser sincero. Nós temos o exemplo do continente asiático, que para mim a questão de tamanho de terra em si não devia ser entrave, porque muitas leituras eu encontrava a questão de mecanização associada ao tamanho de terra, mas não é entrave. No caso de Ásia, o espaço de terra é bem reduzido. Os agricultores familiares têm em torno de 2 a 5 hectares, mas a gente hoje, até hoje come arroz tailandês. Como é que é a mecanização? É óbvio que esse sucesso na produção está muito bem associado a questões de mecanização. A mecanização é uma ferramenta que não só vai reduzir a penosidade, ela vai acelerar a produção. E Moçambique olha para uma máquina como se fosse um elemento universal, um elemento dissociado das questões sociais. E eu sempre pauto, vou sempre clicar na mesma tecla. Nenhuma experiência de fora vai funcionar sem tomar o agricultor familiar como personagem principal. É a partir dele que deve-se perceber que tipo de máquina ele precisa. Muito obrigada, Constância. Ficou o essencial. Acredito que o colega que colocou a questão está satisfeito. Vamos passar agora ao Leandro, por favor. Ok. Uma das questões postas foi o seguinte, que será que o firewall não ia limitar os ataques contra o phishing? Sei que eu percebi muito bem. É assim, o firewall praticamente é algo que impede certos IPs para aceder e também para sair. E como eu tinha dito na minha apresentação, não basta ter o melhor sistema do mundo, ter o firewall, sistema SOC, se nós não tratamos da primeira coisa, que é a nossa primeira linha de defesa. E a nossa primeira linha de defesa são as pessoas. Porque todos os sistemas podem estar funcionando em conformidade. Vocês podem ter o melhor técnico de IT, que fez tudo, está monitorizado para evitar certos ataques. Mas é o seguinte, se aparece um esperto, envia um e-mail agindo como fosse alguém da autoridade e pede uma determinada informação, mesmo com o firewall, se você enviar as informações credenciais, o atacante vai ter acesso a essas credenciais e vai conseguir aceder ao sistema. E eu estou a falar destes atacantes básicos, porque depois ainda tem outros que são mais sofisticados, que vão te enviar um e-mail com determinado link, vais clicar nesse determinado link, ele pode agir dizendo que é alguém do helpdesk, da IT support, e diz que, opa, o teu sistema precisa de atualizar o teu sistema, senão vais perder informações do teu sistema. Às vezes, se você está numa empresa, depois, como nós sabemos, a maior parte das empresas estão sempre nos pressionar com o trabalho e nós não queremos ficar sem um sistema, nós vamos entrar, vamos inserir a informação e depois já está. O atacante já tem acesso às credenciais e depois com essas credenciais já pode aceder a esses sistemas. E a maior parte dos sistemas nem sempre tem Two Authentication Factor, mesmo se tiver Two Authentication Factor, ainda pode funcionar, porque vai utilizar engenharia social. Se recebe uma mensagem se recebe a segunda autenticação por mensagem, ele já tem as credenciais, pode marcar um dia, tenta aceder, depois envia, recebe a mensagem. Se ele tiver o número, ele vai ligar para ti, vai ligar ou mandar uma mensagem, dizer, receber esse número, por favor me envia. E se a pessoa não tiver conscientização sobre quando recebe certos e-mails, certas mensagens, ele não pode responder, ele vai entregar as informações e vai comprometer a empresa. E a empresa vai pode não perder dinheiro diretamente, mas vai causar danos reputacionais. Essa pessoa que conseguiu invadir o sistema pode não conseguir roubar o dinheiro, mas só a notícia de que a empresa sofreu um determinado ataque já é um bom motivo para os clientes querem deixar a empresa, porque vão pensar que essa empresa não é segura, ok? Por isso,
eu tenho desenvolver esse sistema como objetivo de nós fortalecermos a nossa primeira linha de defesa, que não são sistemas, são as pessoas. Ok. Segunda pergunta. Se os utilizadores tivessem limitações, isso ajudaria? Acho que foi uma coisa assim do gênero. Limitações de utilizadores, isso é necessário ser feito. Normalmente, cada um tem que ter acesso somente ao que é devido. E, além disso, também tem que existir segregações de funções. Mas, mesmo com essas limitações, como eu disse, antigamente, a maior parte das empresas, a maior parte das pessoas preocupava-se mais com as suas redes, com os seus sistemas. Mas hoje em dia as coisas estão mais sofisticadas, já preocupamos mais com a gestão de acessos, gestão de identidades e acessos, ok? Então, como agora já se foca mais na gestão de identidades de acesso, nós temos que garantir que somente as pessoas autorizadas têm acesso a um determinado sistema. Mas mesmo assim, se alguém efetuou um determinado ataque de phishing e tem as credenciais de uma pessoa, tem umas credenciais que ele não deveria ter, ele vai conseguir ainda ter acesso às pessoas. Porque assim, o funcionário A pode não ter esse acesso, pode ter esse acesso limitado, mas o fulano B pode ter esse acesso. E se o hacker ou o invasor enviar o e-mail e essa pessoa não está preparada, lhe entrega as credenciais, ele vai conseguir aceder. Ok? Muito obrigada, Leandro. Passo agora a palavra ao Yasser. Sim. Eu concordo com que a... Nilza Iqbal. Nilza Iqbal. Com o que a Nilza disse. E só para complementar, tem sim razão que nós devemos manter os sistemas atualizados, pois tanto os antivírus, assim como os donos de softwares, eles fazem a cada dia improvements ou melhorias nos seus sistemas, assim como os atacantes ou os hackers. A cada dia que nós aumentamos a segurança, os hackers também vão aumentando o seu conhecimento para invadir os nossos sistemas. Muito obrigada pela brevidade. Vou chamar agora o Osvaldo Lunda, que está online e quer questionar os painelistas. Só peço que seja breve a fazer a sua pergunta, por favor. Osvaldo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde ainda aqui. Boa noite, se for o vosso caso. Meu nome é Osvaldo Lunda, sou doutorando em Turismo, Património e Território. Sou de Angola, estudo a região turística sul, essencialmente a Huila, que faz parte, né? E eu gostei muito de ver o Inocêncio Matias a falar sobre o turismo cultural e fico muito feliz que conseguimos muitos ir estudando um pouco o turismo, um pouco Angola e a Huila em particular. Inocêncio, o turismo cultural é muito mais do que a convivência com os locais, não é? E o que muitos turistas procuram dentro do turismo cultural é a diferenciação nesse contacto com os locais. Nós temos na Jamba Mineira o Monumento de Cassinga, que é até um património cultural que foi construído entre Angola e Namíbia por conta da honra dos militares bombardeados, das tropas bombardeados aí. Onde é que este monumento se encaixa na vossa visão do turismo cultural na Jamba Mineira, particularmente? Não é? Essa é a minha questão. Mas está de parabéns pelo fato de ter feito uma abordagem sobre o turismo e o turismo cultural em Angola é algo que devemos vender muito bem e tem muito para explorar. Obrigado a todos. Muito obrigada, Osvaldo. Passo a palavra ao Inocêncio. Consegue ouvir-nos? Consigo ouvir, não sei se ele consegue me ouvir. Consegue me ouvir? Conseguimos ouvir. E vamos pedir que seja sintético, por favor.
Vamos sentar. Doutor, vamos começar pela primeira pergunta. Não me esqueça do participante. Pergunta aí qual é a lógica, está na plateia, qual é a lógica que encontrou que liga a dinâmica do turismo cultural com a DS? A lógica é simples, não é? Porque o turismo cultural pode ser um motor de desenvolvimento sem destruir o meio, antes pelo contrário, para fortalecer a cultura. Então é essa a lógica desta ligação. Podemos aproveitar o turismo cultural como fator de fortalecimento dos povos e da identidade dos povos. Indo para o doutor Osvaldo. Doutor, muito obrigado pela questão, muito obrigado mesmo. E obrigado também por ser que é o colega Vijay Willa. Muito obrigado. Onde é que o monumento situado lá na Jamba pode estar incluído no âmbito do turismo cultural? Atenção que o turismo cultural tem duas grandes versões. Temos que a questão do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Aqui no caso do monumento construído lá em Cassinga, vamos pôr no lado do patrimônio material, que está por detrás de uma história. Também, então, temos essa ligação. É um patrimônio material que representa uma história vivida numa época que pode ser utilizada, então, para o turismo cultural. Quando nós lá em Cassinga temos a estrada pronta para chegarmos sem dificuldade ao patrimônio, graças a Deus eu cheguei lá, visitei, ainda não estava aberto ao público, mas eu pude entrar, pude ver o monumento, está bem construído. E nós, no turismo cultural, vendemos memória. Então, quando nós ir visitar este patrimônio, vamos recordar o massacre que lá aconteceu. Isso é que fica na memória dos turistas. Então, nós podemos, então, assim, em notas breves, pôr o monumento no âmbito do turismo patrimonial dentro do turismo cultural. Não sei se consigo responder, doutor Osvaldo. Muito obrigada, Inocêncio. Creio que o essencial ficou. E vou chamar o Altino para responder a questão que foi colocada. Não sei se ainda está Sim, presente. estou em linha. Desde já quero aqui agradecer por essa questão formulada e pelos comentários também dados no âmbito ainda da nossa abordagem. Para responder aqui o doutor, já não lembro o nome, dizer que especificamente para essa abordagem, nós de facto não pensamos aqui em incluir a dimensão da agricultura familiar, porque pensamos que estaria a atrapalhar um pouquinho a nossa arquitetura metodológica e também econométrica, por estamos a usar então dados secundários. Mas deixa aqui também dar aqui alguma deixa que matérias ligadas à agricultura familiar realmente faz parte da nossa área de pesquisa. Há bem pouco tempo nós terminamos um manuscrito que vem abordar exatamente o crédito como fator de promoção da produtividade agrícola entre os agricultores familiares no município da Matala. Esse manuscrito dentro de pouco tempo vai se tornar num artigo científico que será publicado. Uma outra matéria que aproveitamos também a oportunidade dos estudantes para abordar aqui questão ligada aos acessos aos mercados os formais por parte dos agricultores familiares, também foi submetido no âmbito de um financiamento, onde teremos aqui uma combinação muito grande, também é no sentido de percebermos até que ponto os agricultores familiares têm tido acesso aos mercados formais para a comercialização dos seus produtos. Portanto, para concluir, dizer que para esse estudo concreto decidimos não incluir essa variável, porque pensamos estaríamos então a atrapalhar, a inviabilizar um pouco a nossa arquitetura econométrica, mas em estudos passados e outros estudos subsequentes que pretendemos aqui dar sequência, obviamente que questão ligada à agricultura familiar é a nossa paixão, e até porque lecionamos nos cursos de economia agrária e gestão agrícola, também no curso de engenharia agrícola. Obviamente que essas matérias estarão sempre no centro da nossa pesquisa. Penso que da nossa parte é tudo, e muito obrigado, e parabenizar também aí os colegas, os painelistas todos que fizeram as suas belíssimas apresentações. Muito obrigado. Ora bem, já agora eu gostava de dar parabéns ao Dr. Altino Silvano. É um gosto ver alunos da UMN do Lubango a apresentar estes trabalhos. A minha escola teve uma parceria com a UMN nas primeiras edições dos mestrados
E depois, como se vê pela figura anexa, o tempo vai passando, também tive o maior gosto em encontrar o Dr. Osvaldo Lunda, também foi meu aluno em Angola e, portanto, foi um gosto voltar a ver-vos. Eu gosto das abordagens econométricas, mas é preciso depois ir para além delas. Ou seja, pôr os números a gritar é razoavelmente fácil. Agora, é preciso depois perceber como é que com estes resultados nós podemos ter impacto nos decisores, o que é que se faz com eles. Uma nota muito econométrica, veja lá a questão da multicolinaridade, porque há ali variáveis a mais e, portanto, provavelmente o modelo ficará mais fino e mais útil, corrigindo ou pelo menos afinando a questão da multicolinaridade. Ora bem, já é tarde, nós vamos terminar esta sessão e a minha sugestão é darmos uma salva de palmas a todos os apresentadores pelas brilhantes apresentações e o diálogo que nós aqui tivemos. Íamos tirar uma fotografia, não é? Muito obrigado.